Já estamos de volta com o nosso Chega Mais. Vamos falar agora da importância da campanha Janeiro Branco, que chega à sua 9ª edição e faz um alerta à humanidade em tempos prolongados de pandemia, de crises sanitárias, sociais, políticas, ecológicas, econômicas. Quanta coisa, né? A gente tem passado, a gente passou, mas a gente ainda tem passado. E mais do que nunca, a pauta saúde mental é uma necessidade. A humanidade não pode mais desprezar, é urgente. E a criação de uma cultura de saúde mental em meio a todas essas relações realmente precisa acontecer. Nossa relação com o mundo, nossa relação com as pessoas. E Janeiro Branco é o tema da nossa pauta de agora, que eu trago aqui. Tenho o prazer de receber o Danilo Carvalho. Tudo bem, Danilo? Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem, Raquel? Ele que é psicólogo e analista de comportamento, e já é a 9ª edição, na verdade, desde quando se implementou essa data, né, da importância da saúde mental através da bandeira branca do Janeiro Branco, simbolizando essa discussão, essa abordagem, mas a gente vê, como eu acabei de falar, uma necessidade ainda maior, não é, Danilo? Isso. Meio que cai a ficha de que saúde mental está ali no topo das nossas prioridades. Sim, esse marco social, que é, de fato, cuidar da saúde mental, ela se tornou mais ampla, né, nesse momento de epidemia, onde as pessoas se isolaram. Então, o número de pessoas que procuraram serviços online, né, já que o serviço de psicologia também ele teve que se regulamentar, melhorar as práticas de regulamentação para trabalhar com as pessoas que estavam procurando serviço de saúde mental, né, psiquiatria, psicologia, e também estava numa situação que como é que eu vou procurar um psicólogo se eu estou no meio da pandemia onde não pode ter o contato. E aí, de fato, foi a expansão para isso. Então, o recurso que a gente utilizou da terapia online, né, de grupos também, então foi muito importante. Evidenciou, de fato, muitas queixas que estavam encobertas, como depressão, ansiedade, violências, porque as violências domésticas, as situações ficaram mais, se ampliaram mais ainda nessa pandemia, né? E aí fica mais importante ainda cuidar da saúde mental. Acho que foi a grande tônica de 2020 para 2021 foi essa. O quanto é importante você cuidar, o quanto é importante você identificar, verificar o que é que está ali. Reconhecer que precisa de ajuda, né? Que não dá muitas das vezes para você achar que você vai seguir sozinho, que vai se resolver sozinho, que é bobagem. Inclusive, a gente tem uma matéria onde a gente mostra que como que a pandemia transformou a saúde mental em uma emergência pública. Vamos conferir? Perfeito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a pandemia interrompeu serviços essenciais de saúde mental em 93% dos países do mundo e, ao mesmo tempo, intensificou a procura por esses mesmos serviços. No Brasil, de acordo com uma pesquisa do Instituto FSB, 62% das brasileiras e 43% dos brasileiros afirmaram que a saúde emocional piorou ou piorou muito durante a pandemia. Outro estudo desenvolvido pelo Instituto Ipsos e encomendado pelo Fórum Econômico Mundial concluiu que 53% dos brasileiros achavam que sua saúde mental tinha piorado bastante no último ano. Em um recente estudo realizado pela Fiocruz e outras 6 universidades nacionais, apontou que, enquanto 40% da população brasileira apresentavam sentimentos frequentes de tristeza e de depressão, outros 50% da mesma população apresentavam frequentes sentimentos de ansiedade e de nervosismo. Em relação às faixas etárias iniciais da vida, uma pesquisa conduzida pelo UNICEF mostrou que 22% dos adolescentes e jovens brasileiros de 15 a 24 anos se sentem deprimidos ou têm pouco interesse em fazer coisas. Danila, a gente ainda está passando por isso, né? Nós estamos começando um ano, mas muitas pessoas não sabem por onde começar, não sabem recomeçar, não sabem entender as suas necessidades, suas confusões
mentais. É realmente um momento bem propício a procurar essa ajuda, procurar esse auxílio, porque parece fácil começar de novo em mais um ano, mas os problemas eles continuam os mesmos. A gente diz que a data de final de ano, na verdade, é só um marcador mesmo social, porque como você pode identificar, a qualquer momento você tem que identificar o que está acontecendo com você, ao seu redor, na relação que você tem consigo com o outro. Então, se tornou propício de fato, se torna propício essas datas de final de ano, início de ano, você fazer planejamento. O importante é, a qualquer momento, você dar ao pontapé inicial, que você possa fazer esse recomeço, que você possa identificar quando é que você está fazendo algum comportamento ou está tendo algum sentimento que se afaste de você, se afaste dos teus valores, se afaste das tuas metas, se afaste de quem você deseja ser no futuro. Isso mostra um pouco exacerbado quando você tem algum traço de algum transtorno mental, algum traço na família. E aí o isolamento, ele transformou, ampliou mais ainda essa sensação, né? E ao mesmo tempo que houve um crescimento também da divulgação da importância da saúde mental, de se cuidar dela. Então muitas pessoas que tinham medo, porque ainda hoje as pessoas falam, procurar psicólogo, psiquiatra é coisa de doido, eu não sou doido, assim, mas ninguém está falando sobre isso, estão falando sobre cuidar de si, identificar, porque de alguma maneira as relações elas vão se corroer de alguma forma com você mesmo. Então pensamentos ruminantes, preocupações futuras, são esses dois processos aqui, a ruminação de pensamentos em relação ao passado, em relação ao autojulgamento. E isso tudo leva a alguns comportamentos que a gente consegue ver, através da ansiedade, através das angústias, através dos vícios, né? Pessoas que começaram a beber em casa, por exemplo, na pandemia, por estar muito enclausurado. Pessoas que, jovens adolescentes e crianças começaram a exacerbar o hábito de jogar videogame, vou chamar de vício de jogar videogame aqui, que hoje é um transtorno também mental agora, também, um transtorno. Eu vi isso em videogames, em jogos elétricos e tudo mais, com dados falando sobre isso, falando da importância de cuidar, que fala que isso é um traço, sim, de buscar o cuidado para a saúde mental, de buscar essa interação. E olha, a gente já chegou a entrevistar o Leonardo Abraão, que foi o idealizador do Janeiro Branco no Brasil, e ele sempre muito solícito com a nossa equipe, com o nosso programa. Ele gravou um vídeo para a gente, onde inclusive ele dá algumas dicas. Vamos assistir, vamos conferir agora. Olá, o meu nome é Leonardo Abraão, eu sou psicólogo e presidente do Instituto Janeiro Branco, um instituto que cuida da campanha Janeiro Branco, a campanha brasileira sobre saúde mental. Veja bem, nós estamos em janeiro de 2022. Como é que você cuida da sua saúde mental? Eu tenho certeza que quando você vai viajar, você cuida do seu carro, vê como é que os pneus estão, os freios. Tenho certeza que quando você vai para a praia, você pega tudo que é importante para ter uma experiência super legal, saudável, prazerosa na praia, não é? E quando o assunto é saúde mental, o que você faz? Veja bem, é possível sim cuidar da saúde mental. Saúde mental tem jeito sim, mas você precisa saber o que fazer. Corre lá na página do Janeiro Branco, janeirobranco.com.br, ou no Instagram da campanha, @JaneiroBranco, e veja dicas, orientações. Tire as suas dúvidas sobre saúde mental e aprenda como é que a gente pode realmente investir em uma vida com mais saúde mental, na nossa vida particular e na vida social de uma maneira geral. O mundo pede saúde mental e a gente pode fazer muito em prol de uma cultura da saúde mental na humanidade. Quer ver alguns exemplos de dicas? São muitas as possibilidades, mas eu vou escolher algumas para você. Invista em autoconhecimento, invista em autonomia existencial, desenvolva sentidos de vida próprios, a nível individual, a nível coletivo, a nível social. Invista em uma vida com mais exercícios físicos, práticas e hobbies terapêuticos, jardinagem, caminhada, leitura, viagens, o que puder fazer com que você tire um tempo para você. Por falar em um tempo para você, tenha paz de espírito, uma espiritualidade saudável e sensata, e busque amizades sinceras e verdadeiras, com quem você pode contar. Tudo isso ajuda na saúde mental. Maravilhoso, né? Vai ficar disponível esse vídeo para você compartilhar, inclusive no nosso Instagram do programa Chega Mais, porque ele dá dicas práticas que às vezes a gente fica achando que é algo muito mirabolante, mas não. Deve estar dentro do hábito. Quando ele fala
da mudança da cultura, desse cuidado da saúde mental, está nisso, está dentro do nosso hábito cotidiano, né, Danilo? Isso, na verdade, a gente sempre quando propõe uma estratégia de autocuidado, de autoconhecimento, a gente busca aquilo que está dentro do rol do teu repertório. Porque assim, ficaria muito desconexo você simplesmente começar a implementar coisas que seriam impossíveis de atingir, impossíveis de fazer. E aí só ia causar mais danos ainda à saúde mental, né? Mais frustração, com certeza. E as estratégias são inúmeras mesmo, como ele falou, né? Então, cuidar dessa imensidão de possibilidades seria importante. E é uma forma de cuidar da saúde mental também. Tá vendo? Aí eu adorei ter você aqui junto com a gente. Lembrando que o site é janeirobranco.com.br, onde você também pode acessar, pode ficar por dentro, pode ver também a forma interativa com como eles tratam do assunto e moderna também. E seguir também o Danilo, o nosso psicólogo convidado da noite de hoje. Qual é o teu Insta? Tem o Danilo de Sá, né? E tem o SDC, curso de consultoria também. Tá vendo? Então segue lá, Danilo de Sá. Isso, Danilo de Sá. Danilo de Sá tá lá para você também seguir, conhecer um pouco mais. Às vezes você quer uma referência na profissional, então já fica aí essa dica. Danilo, adorei ter você aqui junto com a gente. Obrigado, sempre bom lhe rever. Beijo! Ó, que maravilha! E agora eu trago para vocês o nosso quadro Mulheres de Visão com a Centro Liderar, que também vai trazer esse tema para a noite de hoje. Oferecimento: Liderar, Centro de Treinamento e Gestão Empresarial. Oi, gente. Eu sou Ana Cláudia. Eu sou analista de perfil comportamental e gestora do Centro Liderar. O Centro Liderar é uma empresa focada no desenvolvimento de pessoas e negócios. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a importância de gestores de empresas, empresários, investirem na saúde mental dos seus funcionários. O que acontece? Todos nós somos seres indivíduos e, como o próprio nome já diz, nós somos seres que não se dividem. Então é muito difícil a gente conseguir ser uma pessoa no trabalho e outra 100% diferente em casa. É aquela frase que a gente escuta de não levar o problema do trabalho para casa, de não levar o problema de casa para o trabalho, muitas vezes é muito desafiador a gente vivenciar isso. Então, a maneira de minimizar esses problemas é investindo na saúde mental dos nossos colaboradores, ensinando eles a gerenciar as emoções para poder que eles previnam possíveis problemas futuros. Como é que a gente faz isso? Através de treinamentos na empresa, através de palestras que consigam entender, fazer com que esses funcionários entendam a importância do gerenciamento das emoções, autodesenvolvimento, autoconhecimento, para conseguir fazer esse gerenciamento. Quando a gente se depara com uma pandemia muito grande como essa que a gente teve aí do Covid, as pessoas se deparam do dia para o outro com problemas de não saber se vai ter dinheiro no dia seguinte para colocar a comida na mesa, não sabe se no dia seguinte vão estar empregadas ou não, se as empresas vão suportar, se vão fechar as portas, se vão ter dinheiro para pagar talão de água, talão de luz, o aluguel, comprar um gás que seja. Então, essa descarga de emocional muito grande traz para as pessoas muitas preocupações, inseguranças. E isso tudo é uma explosão de sentimentos, é uma explosão de emoções. E as pessoas que não conseguem, não sabem administrar as emoções, elas entram nessa depressão e ansiedade. E a gente vê essa onda que a gente está vendo aí nas mídias sociais, na televisão, principalmente por conta dessa pandemia, que as pessoas ficaram em casa, foram obrigadas a ficar em casa, com um tempo muito ocioso e sem saber o que vai acontecer amanhã. Então, isso tudo foi uma carga muito grande de emoções para muitas pessoas que não sabiam gerenciar as emoções. É muito importante cada colaborador entender que nós somos seres sistêmicos. Nós não somos só Ana profissional, não é só Ana esposa, Ana mãe, não é isso, somos seres sistêmicos, temos 11 pilares, então nós temos uma espiritualidade, temos muitas vezes um casamento, temos filhos, temos parentes, temos o nosso pilar financeiro, temos o nosso pilar profissional, então nós temos que ser
um eterno equilíbrio de pratos entre todos esses pilares. E muitas vezes nossos colaboradores, nossos funcionários não sabem que nós temos esses 11 pilares e muitas vezes focam muito só em um. E essa importância desse conhecimento também para eles entenderem que existe o que a gente chama de hábitos angulares, que muitas vezes uma pessoa que faz um exercício físico é mais fácil para ela ter uma alimentação saudável, porque um hábito bom muitas vezes puxa um novo hábito bom. Então, assim, muitas vezes as pessoas acreditam que estão ali trabalhando e não colocam outra atividade na sua jornada de vida, no seu dia a dia. E essa carga muito forte de trabalho faz com que o funcionário olhe muitas vezes só para aquilo e traga um peso muito forte. Por quê? Porque ele vive só para o trabalho e muitas vezes ele fica insatisfeito, ele fica estressado por conta dessa carga de trabalho. E uma coisa certa, um funcionário desmotivado, um funcionário que não esteja satisfeito no seu ambiente, ele produz muito menos. Então, incentivar esses funcionários, ensiná-los a fazer a conseguir colocar dentro da sua jornada outros hábitos, como exercício físico, como espiritualidade, família. É muito importante para que eles sejam os funcionários mais gratos, os funcionários mais satisfeitos com o ambiente de trabalho, com o seu próprio trabalho e assim eles produzam muito mais. Durante nossa vida aí, desde a infância até a fase adulta, nós somos muito voltados para as habilidades técnicas, a desenvolver as habilidades técnicas, desde escola, faculdade, cursos, graduação, pós-graduação, sempre voltado para essa parte mais técnica. E chega uma hora que a gente vê a importância de administrar as nossas emoções, a importância de fazer com que as pessoas que trabalhem para a gente administrem bem as suas emoções, para poder fazer com que elas produzam mais, fazer com que elas olhem para a mesma direção, para que elas tenham uma visão instigante. Então, é muito grande essa importância dos gestores de empresas, os empresários, investirem nessa saúde mental, nessa gerenciamento de emoções dos seus funcionários. Porque por muitos anos eles ficaram voltados mais para essa parte técnica e hoje se torna totalmente indispensável o gerenciamento de emoções. Futuramente isso vai diminuir muito o trabalho de um gestor na questão de admissão e demissão, porque muitos funcionários são admitidos pelas habilidades técnicas e demitidos pelas emocionais. E se a gente trabalhar isso dentro do ambiente de trabalho, dentro da própria empresa, a gente vai conseguir transformar o nosso ambiente de trabalho, conseguir transformar o clima organizacional e conseguir transformar pessoas. Oferecimento: Liderar, Centro de Treinamento e Gestão Empresarial. Tá aí